Resumão da rodada de número 6. Estamos conseguindo manter legal esse ano, se Deus quiser, fazendo todas as 38 rodadas do Brasileirão. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração, então obviamente você sabe que você está no resumão da rodada, aqui do canal Raiz Tricolor, onde a gente vai falar sobre todos os jogos do Brasileirão, mas também sempre que possível com uma ótica do Fluminense, é claro que é a nossa pauta aqui. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você tiver gostado até um momento. Teve algum momento desse vídeo que você gostou? Nem que seja assim, pô, Gabriel, o momento que eu mais gostei foi quando o vídeo acabou. Então você aperta o like aqui embaixo e se inscreve aqui também, aqui no Raiz Tricolor, beleza? Vamos lá, a gente já começa aqui o resumão da rodada explicando. Eu passo por todos os 10 jogos da rodada do Brasileirão. Dessa vez não tem jogo segunda-feira, então eu vou falar dos 10 mesmo, falando um pouco sobre cada um deles. Algumas vezes eu consigo ver vários jogos. Nessa rodada eu consegui ver e tenho muita informação sobre todos eles. Aquela olhada rápida na tabela, depois eu volto para poder comentar mais aqui. Mas uma coisa já é importante da gente pontuar. É que na próxima rodada, se a gente vencer o nosso jogo, a gente tem altíssimas chances de ser líder do campeonato. E eu vou explicar já o porquê. A gente começa com Bahia e Botafogo, jogo de sábado, Bahia e Flamengo, perdão, jogo de sábado na Arena Fonte Nova. Eu fui assistindo esse jogo pro Maracanã, assisti o primeiro tempo do jogo, o segundo tempo eu já tava arrumando as coisas. Cara, um jogo muito maluco entre Bahia e Flamengo. A primeira coisa que vamos falar é de arbitragem. Muitas questões de arbitragem, né? Flamengo corre risco, mas vence. Bahia, que tem 2 jogadores expulsos. A manchete aqui focada mais no Flamengo. Matheus França, Gabriel Barbosa e Davi Luiz fazem os gols rubro-negros. Sampaoli faz 5 substituições no intervalo. Rezende e Canu levam vermelho. Esses cartões vermelhos foram as coisas mais chamativas do jogo. Além, também pediram pênalti pro Bahia. Eu confesso que não achei. Mas teria ali assim, a arbitragem foi a grande confusão da partida. Mas vendo o jogo, como eu falei, eu vi o primeiro tempo de um pedacinho só do segundo. A impressão que eu tive, o Flamengo perde muito sem Pedro. O Flamengo, para esse jogo, entrou com... lembrando, o Flamengo é nosso próximo adversário, por isso que eu tô me estendendo um pouquinho mais aqui falando deles. Entrou com Matheus Cunha, 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, como eles já vinham jogando. No meio de campo com Thiago Maia, Vitor Hugo, que é da base, volante também. Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta, Matheus França e Ayrton Lucas, Everton, Cebolinha e Gabriel Barbosa. E aí, no intervalo, como diz aí na matéria, o Sampaoli mexeu 5 vezes, disse que teve lesão, mexeu no goleiro, mexeu em várias coisas ali. E assim, vendo o jogo no geral, para falar um pouquinho do Bahia também, 2 times que não marcam, né? Nem o Renato Paiva curte muito a marcação e nem o Sampaoli. Então assim, se o Sampaoli quiser, ele não vai jogar da mesma forma como o Bahia também, como ele jogou contra o Bahia, porque o Diniz joga diferente do Renato Paiva também, que é o treinador do Bahia. Mas se ele tentasse jogar nisso, meu amigo, ou a gente partiria para um 5-0 Fluminense, ou então daria tudo certo para eles, para um 4-0 Flamengo também. Mas fato é, o Flamengo correu muitos riscos. Eu vi a reta final do jogo com 2 a menos. Meu amigo, o Bahia teve 3, 4 chances de empatar o jogo com 2 a menos. Tomara que a gente tenha oportunidades assim também no jogo de terça-feira. Aqui a gente passa rápido, afinal de contas, já temos muitos vídeos sobre esse jogo. Fluminense 2, Cuiabá 0, Ganso e Nino. Fluminense bate Cuiabá, ganha e vence mais uma. O time de Fernando Diniz conquista a 4ª vitória no Brasileirão, antes do Fla-Flu da Copa do Brasil, e o Cuiabá segue na zona de rebaixamento. Um jogo que quem vê os melhores momentos se engana, porque parece que o Cuiabá dominou o Fluminense. Teve muito mais chances, mas não, acho que o Fluminense teve controle do jogo inteiro e venceu, fez 3 pontos. O Thiago Santos, eu acho que fala isso na zona mista, que a gente fez 3 pontos que muitos times vão tropeçar. O Cuiabá, acho que o Diniz fala isso na coletiva, pode ser o Diniz, não vou lembrar agora exatamente. Acho que é o Thiago Santos mesmo. E que ele fala, muitos times vão perder ponto pro Cuiabá. Muitos times vão perder ponto em casa pro Cuiabá. Fluminense não foi um desses times. Ainda bem. Palmeiras e Red Bull Bragantino, não vi esse jogo, porque esse jogo foi ali concomitante ao jogo do Fluminense. Gol do Arthur do Palmeiras, abriu o placar. Juninho Capixaba empatou num chutaço de fora da área pro Red Bull. Palmeiras tropeça e perde a chance de ser líder provisório. Lembrando que jogou no sábado, né? E no final das contas seria até líder definitivo mesmo, né? Em jogo difícil, o Verdão esbarra em boa atuação do Massa Bruta no Allianz Parque. Sim, pelo que eu vi dos melhores momentos,
o Palmeiras, o Red Bull Bragantino fez, tipo, uma das melhores partidas dele no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras, apesar de ter tido chances na reta final, também deu chances. Teve chance cara a cara cara a cara não, mas teve chance perigosíssima do Endrick, pra minutos depois ter chance perigosíssima do Sacha também. Então, assim, foi um bom jogo, pelo que eu entendi, assim, dessa partida. E o Palmeiras empatou em casa com o Red Bull Bragantino, que vai ficar acima do Cuiabá? Vai. Mas é ponto que o Fluminense, na outra semana, né, pega, se eu não me engano, agora a sequência Deixa eu lembrar aqui a sequência. Vai ter o Red Bull Bragantino em casa já. A sequência do Fluminense é Botafogo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Exatamente, em casa. Então vamos ver se a gente também não tropeça, né? É aquela história que eu acho que eu falei muito ano passado. A gente não pode. A gente tem que perder pontos que todos vão perder. Não pode perder ponto que ninguém vai perder. Atlético Mineiro e Inter. Esse é um jogo que eu só vi os gols. Assim, gol com 1 minuto, gol com 50 no segundo tempo. Foi isso, é a única coisa que eu vi. Golaço do Vargas e o Paulinho no finalzinho do jogo fazendo 2-0 pro Atlético. O Atlético vence um jogo difícil. Eu talvez, como eu não vi o jogo, vou me até comentar bem rapidamente sobre essa partida aqui. O Inter começa a me preocupar, assim, é óbvio que eu não tô preocupado com o Inter, mas começa a chamar a minha atenção negativamente. A piora de desempenho do Internacional nos últimos jogos, mas também me chama um pouco a atenção o fato do Atlético Mineiro estar pontuando acima, talvez até do que eu mesmo esperava. Vocês sabem que a minha opinião sobre o Atlético Mineiro aqui sempre foi de que o Atlético não tinha condição de título, não tinha condição de ganhar título, de disputar título. Para mim não era um dos times que estaria na disputa, como muita gente colocava, mas eu colocava o Atlético, sempre coloquei o Atlético ali como brigar pela Libertadores. Chegou aos 10 pontos em 6 jogos, tem partidas muito ruins, tem partidas muito boas, vem de uma sequência muito boa, goleando o Cuiabá e vencendo o Internacional, pelo menos nos resultados. No futebol eu não posso falar como é que tá o futebol do senhor Eduardo Cudê no time do Atlético Mineiro. E antes da gente falar de Vasco, a gente vai falar de OneFootball. Eita, errei o patrocinador. Alô, Fute Fanatics, errei o patrocinador, tá? Não é um futebol não. É Fute Fanatics, um futebol não vende camisa, então não tem problema. Fute Fanatics, chegou lá a camisa nova do Fluminense, chegou aqui também a camisa nova, a camisa branca também, tem a tricolor nova e a branca nova, e você pode ir lá comprar. Aqui embaixo vai ter um link. Recebi algumas outras camisas aqui nessa semana também. Além das duas, né, da atual temporada, também recebi a de goleiro, que eu já até gravei aqui, já gravei usando a de goleiro aqui também preta, que eles também têm lá na Fute Fanatics, e a cinza de goleiro também. A cinza com laranja, foi uma das que eu recebi agora também. Na verdade, eu faço pedido, né, lá da Fute Fanatics, pra poder pegar lá com eles. E recebi também a do Nova Iguaçu, a do laranjão da Baixada Fluminense. Quem é de Nova Iguaçu? Tem que ter muita audiência de Nova Iguaçu aqui no Raiz Tricolor. Peguei a camisa do Nova Iguaçu, tô tentando completar ali uma coleção de camisas dos times do Rio de Janeiro, né? Tem o Madureira, já tem o Nova Iguaçu também. Enfim, Volta Redonda, vários Resende, vários times aqui do Rio. Vai lá, tem um link aqui embaixo na descrição pra você ir lá pra Fute Fanatics. Mas se quiser baixar um futebol também baixa, mas com um link aí de outro, né? Mas vamos lá. Vasco e Santos, tá qual eu errei no meu discurso aqui do patrocinador neste momento, aparentemente também errou no discurso o presidente do Vasco. Gabriel, o que você tá falando? Cara, o presidente do Vasco, depois de Vasco e Santos, soltou o seguinte tweet, que eu vou botar aí na tela pra vocês antes mesmo de falar do jogo. A análise dele foi essa daqui, tá aí na tela. Jorge Salgado, presidente do Vasco, lembrando, ele não é a SAF, tá? Ele não é o presidente da SAF, ele é o presidente do Vasco. Massacramos e perdemos, é continuar trabalhando. As vitórias virão. Santos não jogou e venceu. Acontece. Inclusive, acontece mais até do que a gente espera, né? Acontece mais do que a gente espera. Inclusive, aconteceu semana passada, quando o Vasco tomou um baile do Fluminense. Eu achei engraçado que foi a mesma coisa que, tipo assim, quando aconteceu a favor do Vasco, ele nem se manifestou, não falou nada e deve ter achado legal. Fato é que o Vasco e Santos, jogo muito complicado para a equipe do Vasco e do Santos também, de certa forma.
O Barbieri sofreu com o que fez. O Santos abriu o placar num dos poucos contra-ataques que teve no primeiro tempo. David Washington, o Santos estava com desfalque de... Esse jogo eu assisti inteiro. Soteldo estava suspenso, Speed Mendonça tá lesionado e o Marcos Leonardo tá com a seleção sub-20. Então, tipo assim, os trio de ataque, basicamente, né? Os 3 mais ofensivos estavam fora. E aí o David Washington, moleque, 17 anos, se eu não me engano, da base do Santos, fez um bonito gol. E depois o Vasco tentou furar a defesa e não conseguiu. 75 milhões de cruzamentos para a área e o Vasco não conseguiu furar a defesa ali do Santos. Fica a minha questão que é, com essa derrota aí do Vasco e a vitória do Odair Hellmann, fica só um detalhe, né? O Vasco sofre quando tem a bola e acho que teve um pênalti em cima do Pedro Raul que eu achei pênalti. O Odair Hellmann venceu mais uma, né? 10 pontos no Campeonato Brasileiro em 18 disputados e tinha gente que não acreditava que o Odair Hellmann, um senhor irritação e pontos, não faria uma boa campanha com o Santos, ou pelo menos bem acima do que se esperava do Santos para esse Campeonato Brasileiro. Tá aí, né? Corinthians e São Paulo foi no mesmo horário de Vasco e Santos e obviamente eu não vi. Vi, na verdade, alguns trechinhos ali enquanto eu trocava de canal. Roger Guedes abriu o placar pro Corinthians. Na verdade, não. O Michel Araújo abriu o placar pro São Paulo. Roger Guedes empatou de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. Michel Araújo revoltadíssimo no intervalo, dando entrevista com raiva, enfim. Achei interessante isso, que a gente não via muito isso no Fluminense, não. E, enfim, em relação à polêmica, assim, teve o pênalti, não vou mostrar aqui, né, mas teve o pênalti para a equipe do Corinthians, que muita gente reclamou, e assim, desculpa, tem que se decidir o que vão resolver. A nova celeuma do futebol agora é empurrão ou não empurrão. Desculpa, depois que deram aquele empurrão de Manuel no jogo contra o Cruzeiro, qualquer encostão na área vão dar pênalti. É esse o fato. Mas o do Pedro Raul não deu. Beleza, era pra ter dado. No caso do Vasco era pra ter dado. Agora, nesse caso do Roger Guedes e do Rafinha, quem não viu ainda vai buscar aí o lance pra ver, o Rafinha faz uma alavanca com a mão. O que eu quero dizer quando faz uma alavanca? Aqui, ó, tá na disputa de jogada. Aqui na disputa de jogada é um braço normal. O Rafinha faz assim, pra cima do jogador do Corinthians. E aí, por isso, eu achei pênalti. Enfim, então fica esse ponto aí. Corinthians empatou 1 com São Paulo, pelo menos pontuou o Corinthians, né? Luxemburgo ainda não viu o Corinthians de Luxemburgo, ainda não parei pra ver, ó. Olha a fala do Michel Araújo. Deixa eu botar aí a fala do Michel Araújo, acho que a gente consegue colocar. E aí vale só lembrar que ele vai reclamar de um gol do Caleri também. Teve também um gol do Caleri anulado também por uma falta dessa mesma maneira. O que eu falei, a partir do momento que vocês dão falta por qualquer toque, todo mundo só quer ver replay em câmera lenta agora, e aí qualquer toque vai ser falta. E aí anularam um gol do São Paulo e depois deram pênalti pro Corinthians. Olha o Michel Araújo pistolão. Ajustar no segundo tempo pro São Paulo sair com a vitória com esses 3 pontos. Quem tem que ajustar primeiro é o juiz, né? Foi ele que derivou o empate aí pro Corinthians. Domínio total do jogo do São Paulo o tempo todo. Tirou nosso segundo gol do Caleri, não foi falta, não foi pênalti também. Então a gente tem que lutar contra tudo, né? Sair pro segundo tempo mais forte ainda, mais ligado, porque tem 12 jogadores lá. Frase forte, frase de efeito. Porém, discordo do senhor Michel Araújo. Fortaleza e Grêmio. Também foi no mesmo horário. Grêmio e Fortaleza, não vi nada. Grêmio empata com Fortaleza na arena, sai de campo sob vaias. Tricolor Gaúcho chega a 3 jogos. A arena vazia, por sinal. Tem público aqui. O público do Grêmio, meu amigo. Não sei se, deixa eu ver se tem público aqui nessa matéria. Não tem aqui. Não tem, não. Deixa eu ver. Pagantes também. Realmente assim, mas boca de sei lá, 6 mil, 10 mil, 12 mil, por aí. Tricolor Gaúcho chega a 3 jogos sem vitória na competição, enquanto o Leão do PC permanece invicto. A invencibilidade do Fortaleza é aquela invencibilidade meio mentirosa, né? 6 jogos, 4 empates e 2 vitórias, mas é um time chato de perder, né? Chato de perder. Eu confesso que eu não vi muita coisa desse jogo, então vou pular aqui. Aí a gente tá chegando pros jogos das 6 da noite do domingo. Goiás 2, Botafogo 1. O Botafogo chegou a abrir o placar, o Botafogo líder, embalado, jogando muito. Chegou a abrir o placar contra o Goiás, um pênalti assinalado pelo árbitro. Tiquinho Soares bateu no ângulo, uma chuva de copos em cima do Tiquinho Soares na hora que ele foi comemorar o gol. A torcida do Goiás tacou copo de tudo quanto é forma em cima do jogador. E aí, assim, cadê punição, né? Vamos ver punição pro Goiás, né? Porque como é que vai funcionar a parada? Vai poder fazer isso agora? Lá atrás, quando começaram a fazer isso, puniam com perda de mando de campo adoidado.
Que aí o que aconteceu? Ninguém mais jogava nada no campo. Agora não estão punindo mais nada. O Goiás deve tomar uma multa, alguma coisa assim daqui a pouco. E aí, meu amigo, todo mundo faz o que quer. Fato é que o Goiás virou. Quebrou a sequência de vitórias do Botafogo. E aí, assim, pra não ficar também perdendo muito tempo aqui no Goiás, um gol salvo pelo VAR, né, e depois um gol de cabeça do Maguinho, vale dizer assim, o Botafogo perdeu 3 pontos nesse jogo. Eu não vi a partida, como foi o jogo necessariamente, mas vamos pra realidade. O Goiás fora de casa era o Cuiabá em casa. O Botafogo tinha a obrigação... Ah, não, mas empatou. Perdeu 2 pontos. Esse fato o Goiás acabou de tomar uma coça do Palmeiras. Ah, mas estava com a menos, mas tomou uma coça. Acabou de perder pro Flamengo também numa facilidade de um Flamengo que tá cagando sangue pra poder ganhar. O Botafogo perdeu 2 pontos. Óbvio, não tem drama pro Botafogo nem nada, segue na liderança, mas deixou a possibilidade do Fluminense terminar como líder, já que tem clássico na semana que vem. Jogaço da rodada, Atlético Paranaense 3, Coritiba 2. O Atletiba decidido no finalzinho, né? Com gol no fim, Atlético bate Coritiba de virada no clássico eletrizante. Na verdade, com gols no fim, né? Isso porque o Atlético tomou 1-0, gol do Marcelino Moreno. O Atlético empata com o Pablo. O Coritiba teve exatamente 2 chances no jogo inteiro, assim, praticamente. Foi um massacre do Atlético Paranaense. E numa dessas 2 chances, o Robson, bola espirrada pro meio. Robson, aquele que era do Fortaleza, que parece o Cabo Daciolo. Fez o segundo gol do Coritiba, o Atlético pressiona, mas é muito mais aquele abafa, tipo do Vasco, assim, um abafa do que necessariamente jogadas tramadas, até que o William Bitcoin Bigode, o William do Bigode empata o jogo na reta final. Outro gol importante do William Bigode no Atlético na reta final, lembrando que ele tem emprestado pelo Fluminense. Empata o jogo, uma batida forte de direita, e aí numa grande jogada do Eric, que tomou um chute na cara do zagueiro do Coritiba. Se for do Juventude, podia ser papel amarelo. Tomou um chute na cara, mas não parou na jogada, rolou do lado do Canóbio, fez o terceiro. O Atlético ganha mais uma no Campeonato Brasileiro e o Coritiba perde mais uma no Campeonato Brasileiro. E aqui, vamos lá, vocês já sabem o textinho do América Mineiro, né? Mais um resultado mentiroso do América Mineiro. O problema, meu amigo, é que a verdade da tabela é que o América Mineiro tem 1 ponto em 6 jogos. Mas, cara... eu não vi esse jogo, mas pega os melhores momentos. Aí você fala, Gabriel, mas você falou que quem pega os melhores momentos de Fluminense e Cuiabá tem uma ideia errada. Você não tá entendendo. Mikael, é aquele Mikael que era do esporte, né, se eu não me engano, no América Mineiro. O famoso Mikagol, né? Perdeu um gol cara a cara, botou uma bola na trave. Bateu uma falta que passou muito perto. O Aloysio, o Boi Bandido, chutaço também na trave. O Martinez de cabeça, na trave. O América Mineiro simplesmente teve muito mais chances que o Cruzeiro. O Cruzeiro só conseguiu fazer o 2-0, abriu o placar no primeiro tempo, mas só conseguiu fazer o 2-0 com 24 do segundo tempo. Um gol de cabeça de Marlon Bunda mesmo, aquele. E aí, enfim, vira uma goleada circunstancial, né? É o exemplo que eu dou em relação ao River Plate, por exemplo. A nossa goleada contra o River Plate é circunstancial. O jogo era muito duro, difícil, a gente estava ganhando, a gente estava melhor, como o Cruzeiro também era melhor do que o América no sentido de ser mais efetivo. E aí vem uma sequência que gera a goleada. São os 2 gols de Gilberto, no caso, Palmeiras. Lembrando do Cruzeiro. O primeiro gol do Cruzeiro foi marcado por Henrique Dourado. Aqui, ó, até o título tem aqui, quem não faz, leva. Quem assistiu os melhores momentos do jogo vai notar que o América teve boa parte dos lances de ataque a favor. Como que vale são as bolas dentro da casinha, o Cruzeiro comemorou a 4ª vitória do Campeonato Brasileiro e por goleada. Enfim, aí segue o texto aqui. E aí, cara, acabando os jogos da rodada, a gente vem pra tabela e é onde a gente vê o Cruzeiro em 4º. E pra mim, assim, Cruzeiro em 4º e Botafogo em 1º. O Botafogo em 1º ainda é uma... Eu não vou dizer que é uma aberração. Aberração é uma palavra muito forte, mas seria algo nesse sentido. Ainda é estranho porque o Botafogo assim, não vai ser campeão brasileiro. Ele tá conseguindo ótimos pontos para poder ir para Libertadores. Enfim, da forma como vem jogando o que vem encontrando dentro das partidas pelo Luiz Castro e também pelo elenco que já tá no seu 2º ano. O time titular vem aí já com uma sequência de jogos, muitas peças e tal. Tem cacife para poder bancar ali a parte da Libertadores. E o Cruzeiro é uma surpresa estar na Libertadores, estar no G4. Detalhe, é uma surpresa pensando em início de campeonato. Não é uma surpresa pensando em bola. Os 2 jogos que o Cruzeiro perdeu, as 2 derrotas, não foram massacre. Pelo contrário, na estreia contra o Corinthians e perdeu pro Fluminense, a gente viu o jogo. No mais, semana que vem tem Botafogo e Fluminense no sábado, basicamente um jogo valendo a liderança. Se empatarem,
a liderança fica disponível para o Palmeiras, que pega o Santos na Vila Belmiro, ainda, na verdade, no domingo. Então, se o Fluminense ganhar o jogo clássico contra o Botafogo na semana que vem, lembrando que ainda tem clássico nessa terça contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas se ganhar do Botafogo lá no Engenhão na semana que vem, sai do Engenhão líder, porque vai a 16 pontos e fica à frente do Botafogo, podendo ser ultrapassado pelo Palmeiras no domingo, caso ele ganhe do Santos. A gente tá fechadaço com o Odair Helma agora. Olhando a tabela, a gente vê alguns recortes. Por exemplo, o Botafogo, Palmeiras e Fluminense hoje, eu acho que olham para a liderança, o Botafogo tentando ferrar minha língua e disputando o título, né? Mas dentro daqueles que todo mundo especulava que estariam disputando o título brasileiro, ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, não sei o que. Você olha para as principais posições, você vai ver o Atlético cá atrás em sexto, mas vai ver o Fluminense e Palmeiras. São os dois times que eram mais cotados para poder estar ali na frente são justamente os que estão, além de Botafogo e Cruzeiro, como eu falei, vaga na Libertadores para esses dois, pelo que vem apresentando. Atlético Paranaense, que sempre tá por ali por cima, e o Atlético Mineiro, que para mim é o lugar dele, é esse daqui, ele vai brigar por vaga direta. Aí você ainda vê um outro recorte que é os times que são sempre surpresa. O Fortaleza, que não perde, mas também não ganha. Vamos lá também, a gente tem que analisar que o Fortaleza, dos 6 jogos, venceu só 2. E sabe contra quem foi essas 2? Uma foi contra o Fluminense reserva. Então, né, vamos querer também, né, Fortaleza? Para de entregar gol pro Corinthians, vamos fazer um golzinho no Grêmio, né, pra poder subir. O Santos, que é uma surpresa, tá aqui em 7º, mas não pra quem acompanha o Odair Helma. O Flamengo, que daqui a pouco também já vai acabar subindo, se o Sampaoli começar a render, né, dentro do Brasileirão. São Paulo, Grêmio, Inter e Bragantino, acho que essa região aqui mesmo vão sonhar com o Libertadores, por enquanto, pelo menos nas próximas rodadas. Mas também não vão ser ameaçados de rebaixamento, e do 14º pra baixo, times que correm risco de fato. O Vasco, como eu falei, tem um time titular ok, mas só sabe jogar quando não tem a bola. E aí, nesses 6 jogos até agora, tem uma dificuldade tremenda de jogar no Rio. Contra o Fluminense empatou, contra o Palmeiras empatou, e nos 2 jogos o São Januário perdeu. Precisa jogar em casa para poder subir na tabela. Goiás, que ganhou 3 pontos hoje que não esperava. Corinthians, Cuiabá, Coritiba e o América Mineiro. O Mancini, meu amigo, 17 gols sofridos em 6 jogos. Quase 3 gols de média o América Mineiro. Meu Deus do céu. Se o Wagner Mancini for mantido depois disso tudo, ele provavelmente vai subir na tabela. Uma hora vai subir, não tem como. Não tem como. Matar é o início bizarro do América Mineiro. E você, gostou do resumão da rodada? Eu tava esperando ele acabar pra poder deixar o like. Então aperta aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima, valeu.